pedir que Fabão liga aqui o microfone verde. Eu quero chamar a Fernanda aqui também. Tudo na bênção, queridos? Um ano abençoado para todos nós, certamente. É nossa primeira macro. A gente iria fazer a ceia do Senhor, só que nós vamos começar com um tema que unifica, padroniza e direciona toda a igreja. Então, já lhe digo que você que faz parte de um ministério, Ministério Louvor, Ação Social, você é líder de conexão, você é pastor do Videirinha Kids, você é da Videira Café, né? Videira Sênior. Então, quero que você coloque lá, se você faltou, eu pedi desde hoje lá, eu sei que tem gente que está viajando, mas os que não tiverem, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante, queria colocar-se na tela, e é um tema para esse ano, um tema que começa com um parâmetro, né, para qualquer ministério, Videira Sênior, diaconia, presbitério, é o tema do serviço, e vai ser colocado aí na tela agora, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fernanda, dá uma saudação também. Boa noite, queridos, graça e a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Nossa primeira macro, e uma macro de ajuste, de ação do Espírito Santo em nós, para nos dar uma direção e um coração, né, para servir a Deus esse ano. Isso aí. Pode colocar. Aí, beleza. Então, eu queria que a gente fechasse os nossos olhos. Coloca na 1, na tela 1 aí, a tela 1? Nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você curvasse sua fronte agora. A gente vai pedir que Deus nos abençoe grandemente. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui iniciando essa noite, um tempo de uma jornada nova, um tempo novo para muitas pessoas, para muitas famílias, para muitos que vão este ano sofrer uma transformação completa em sua vida. Nós temos não só a certeza, meu Deus, de que isso ocorrerá, mas que será uma transformação que gerará fruto na própria vida. Nós desejamos não só falar porque cremos, mas desejamos fazer parte desta mudança na vida de todos. Pai, em nome de Jesus, que cada líder em especial, que cada líder de conexão, esta noite, e cada líder de ministério, que o Senhor derrame uma graça toda especial, um entendimento todo especial sobre a vida de cada um. E cada um do teu povo possa de fato se mover para fazer algo e estar, Senhor, sendo movido também, na medida que servem ao Senhor com alegria. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós passamos um pouquinho, em termos de horário, era para a gente estar um pouquinho mais avançado, mas a gente eu vou pedir essa gentileza dos amados para a gente concluir. A gente vai falar juntos, pode colocar na tela, não está na tela ainda, e a gente vai ter assim esse cuidado, né, de seguir isso, de seguir todo esse material aqui. Eu vou falar junto com Fernanda, obrigado, Valão. Nós vamos falar hoje sobre o serviço a Deus. Esse não é o primeiro? Só um segundo aqui, pessoal. Só um segundo, eu passei. Assim. O serviço aí sim. Aí já foi. Então, voltando aqui. Nós vamos falar em cima desse tema, porque, tanto eu quanto Fernanda, porque isto significa para a minha vida, um lastro de entendimento para aquilo que você vai ser e viver. Vou citar aqui de cabeça, a gente não vai fazer estudo bíblico, a gente vai contar algumas coisas, mas eu vou citar de cabeça o Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aí o verso 2 diz o quê? Servi ao Senhor com alegria. Então o que você tem logo nesse salmo? Celebrai ao Senhor todos os moradores da terra. E a segunda coisa, depois de celebrar, é servir. Então, uma das coisas mais elementares da vida de um cristão é o serviço a Deus. Por mais que a gente possa classificar serviço a Deus, eu estou servindo a Deus quando eu faço
Hilário trouxe esse copo de água aqui e colocou aqui. Isso é o serviço a Deus. Depende. Teoricamente depende. Pode não ser, pode ser uma... Ele pode estar fazendo mecanicamente, ele pode estar fazendo isso, digamos assim, chateado. Então, existem N fatores que vão definir o serviço a Deus, e é por isso que a gente vai começar o ano trabalhando com isso aqui. Queria que vocês lessem essa primeira frase que abre, aí Fernanda vai ler o versículo e fazer alguns comentários. O serviço é parte, vamos lá, 1, 2, 3... essencial da formação de um discípulo. Aliás, Fernanda, faça suas considerações iniciais. Gente, eu estava me lembrando aqui agora, desde o início da minha fé, quando, eu não sei quantos aqui já ouviram falar do navio Doulos, é um navio que viaja pelo mundo, é um navio missionário, né, de pessoas missionárias de todo mundo, é uma biblioteca, como é que chama? Flutuante, que viaja e para nos portos, né? Eu morava em Salvador e o Doulos esteve lá em Salvador. E eu era bem nova na fé. E nunca esqueci, uma das ministrações que eu ouvi lá no navio, nós visitamos, ouvimos ministrações, comprei livros, foi o cara falando: você quer crescer na vida cristã? Envolva-se na guerra. Porque é no serviço, é na guerra que você cresce. Aí pegou a história de Jonatas, filho de Saul, que foi lá na guerra, e foi ali que Jonatas se destacou, foi no serviço. Quando ele pegou a arma, foi lá com o escudeiro dele e matou lá um monte de filisteu. Né? Mas uma coisa que eu nunca esqueci: quer crescer? Envolva-se. Quer crescer? Sirva. Então, o serviço ali, né? Serviço. É parte essencial na formação de um discípulo. Eu vou citar esse versículo, Fernando vai comentar e a gente vai acrescentar alguns versículos, além desses de cabeça, porque não será um estudo bíblico, será um comentário sobre serviço, né? Lucas capítulo 10, verso 1. Vamos toda a igreja ler juntos? Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eu estava conversando com Fernanda ontem, ela ressalvou o seguinte: os discípulos de Jesus, ela falando, não eram as pessoas que estavam sentadas junto dele o tempo todo assim. Ela falou assim, com aquela cena de meditação budista. Eles não eram esses discípulos da meditação, eles eram os discípulos do serviço. Eles sempre estavam fazendo alguma coisa. E você se lembra que tem um texto bíblico que fala assim, Jesus, preocupado com eles, disse assim: vinde e repousai um pouco, porque eles não tinham tempo nem para comer. Para você ter uma ideia. E interessante, eu estava lembrando também a ele, quando Jesus libertou aquele endemoniado de Gadara. Aquele homem, depois de liberto, Jesus disse: vai e anuncia aos seus as grandes coisas que Deus fez por você. Então, imediatamente, Jesus dá uma missão a ele, dá um serviço a ele. As mulheres que seguiam a Jesus, está lá em Lucas fala, né? Elas serviam com os seus bens. Quem está do lado de Jesus, serve. Isso. Então, de saída, dizer para você que você, como um discípulo, a igreja... Ela criou um caminho, e agora eu estava conversando com um discípulo, uma pessoa, aliás, que não é daqui, e ele me acessou no Messenger, começou a conversar, e ele falando da videira, porque estava na videira há, 20 anos atrás, 18 anos atrás, e ele comentando comigo, perguntou como é que eram os cultos. Eu falei: iguais ao tempo que você estava, só tem 2 cultos. Igual. Porque sinceramente, não vale a pena você encher de culto. Porque você vai perder 2 coisas. Uma, que você vai perder os relacionamentos. Você vai estar num culto, não vai estar conversando com alguém, né? Não vai estar discipulando, não vai estar fazendo algo. E aí entra o serviço. E o serviço passa a ser algo essencial na sua formação. Porque a formação de um discípulo não é só o discipulador, não. É só o culto, não. É essencial para a sua vida de formação de discípulo, que você tenha uma vida de serviço. Diga serviço. Então, isso, que vai servir? Bom, aí já é outra história. Não é o caso de hoje à noite. Mas sem a vida de serviço, você não consegue
ser moldado e formado como um discípulo. E aí temos a trajetória de serviço que a gente vai contar um pouquinho para vocês de forma sintética. A nossa trajetória de serviço, que eu coloquei a frase aí, eu queria que a igreja lesse essa frase. Pode ler junto com eles, Fernanda? 1, 2, 3, já. A trajetória de serviço nos fez o que somos hoje. Isso vale para profissão, isso vale para casamento, isso vale para o reino de Deus. O que você começou, terminou gerando quem você é. Eu comecei trabalhando com 14 anos, não precisava, eu trabalhei com 14 anos que eu queria, com meu pai. Terminou que aos 14, trabalhei até os 20 e poucos anos, depois a empresa se tornou minha. Porque meu pai foi embora para os Estados Unidos e aí eu vim para a Feira de Santana. Eu quis trabalhar e aquilo moldou quem eu sou, quem eu me tornei. Então isso era para mim e para a Fernanda, sempre foi uma verdade. Um exemplo bíblico que tem Efésios 2, 22, vamos ler esse versículo bíblico, de uma pessoa que trabalhou e o pessoal viu ele trabalhando. Então 1, 2, 3, já? Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Todo mundo viu Timóteo servindo. Como foi nossa trajetória de serviço, Fernanda? Você se converteu? Eu já estava na igreja, né? Mas... Falar um pouquinho dessa trajetória nossa, né? Quando o serviço acompanhou a conversão. Logo no início... a gente fazia parte de um grupo de jovens lá, né, na Assembleia de Deus, e era muito bom, porque havia ministração, havia oração e havia serviço. Todo mundo tinha que estar envolvido na obra de Deus. Então, já entrei, eu me lembro que quando a gente dividia em equipes de trabalho, e eu fazia parte da equipe de visita aos novos convertidos. Gente, olha, eu estava na faculdade, né, estudando, dava plantão, e dia de sábado à tarde era para visitar novos convertidos. Lá na Assembleia, era assim que eles faziam. As pessoas são várias, em vários bairros, né? Lá em Salvador. As pessoas iam para frente, se convertiam, não. As pessoas vinham à frente da oração, e todo mundo que ia à frente tinha uma fichinha, e vinham algumas pessoas, anotavam, e juntava de Salvador inteira, e entregava a pilha para a gente visitar. E todo sábado eu ia, a gente tinha uma equipe, mas essa equipe quase nunca funcionava. Às vezes era somente eu e um irmão, né, que tinha a idade de ser quase meu pai. E era nós dois, e aí a gente pegar aquelas fichas, tentar entender aquelas letras, aqueles endereços errados. A gente passava uma tarde de sábado e pegando as fichas, juntando os bairros para poder conseguir visitar os novos convertidos. A gente fazia aquilo com o maior amor. Né, este serviço no início, e pensava assim, eu sei o que é um coração de um novo convertido, eu sei o que eles estão precisando, e fazia assim, desejava mesmo, né, que eles pudessem ter aquela atenção, aquele acolhimento. Quando ela se converteu, eu já estava na igreja. Meu pai era professor de escola dominical, e eu comecei a tocar, com 13 anos, começava a tocar violão num grupo infantil de crianças. E aí comecei a tocar, e aquele ensaio começou a marcar ensaios de horários malucos, né? Porque não era horário igual aos outros conjuntos, horário de sábado de noite, era um horário meio estranho. E eu tinha 14 anos, e eu saía, para quem conhece Salvador, eu saía da Pituba, pegava 2 transportes e ia para Liberdade. Quem sabe onde é a Liberdade? Sabe onde é? São 2 transportes. Aquele plano inclinado da Liberdade, a igreja fica exatamente ali. E eu pegava 2 transportes. Com 14 anos, já peguei várias vezes, naquela época, ônibus, você vai ir pendurado lá de fora do ônibus. Várias vezes fiz isso. Mas eu nunca faltava. Nunca faltei um ensaio na minha vida. Nunca, na minha vida. E uma coisa interessante, que nesse grupo que a gente fazia parte, né, olha que não tinha nada com eles, tá? Nós éramos jovens no mesmo grupo. A irmã de Niles era que era minha amiga. E era assim, cantava no domingo à noite na igreja. Todo dia, todo domingo, tinha um momento do grupo de jovens cantar. Mas só cantava, que era uma coisa muito importante, só cantava quem participava da oração, domingo, 7 da manhã. Todo domingo, das 7 às 8 da manhã, nós orávamos. E vou dizer para vocês, não era nenhum peso. Nenhum peso. Nós íamos com o maior
prazer. E aqueles que não iam, diziam, não, já sabia, não pode Não cantar. pode cantar. E por que é isso? Né? Assim, como aquilo ajudou a formar, me tornar uma pessoa comprometida. Mas o com a sábado obra. à noite era o ensaio. Mas sábado Então, à você tarde terminava tinha visita de novos convertidos. Novos convertidos. Sábado de noite terminava o ensaio, 9h30, essa hora aí. E aí, no domingo de manhã, 7 da manhã, oração. Nós estávamos lá, Nós depois saía da escola lá da dominical. Pituba e ia de novo. Claro que o que é que acontecia na oração? No ensaio, à noite na oração. No ensaio passava uma lista de presença. E na oração de manhã, uma lista de presença. E várias vezes o dirigente do conjunto ficava com a lista de presença domingo de noite. Aí ficava olhando assim, ó. Você, saia. Você, saia. Você, saia. Tirava todo mundo sentado e só cantava quem tinha ido para a oração. Direto, era feito assim, direto. E uma coisa interessante, que era ensinado para mim, para a gente, lá que, por exemplo, cantar no conjunto dia de domingo à noite era um serviço a Deus. E eu recebia isso como verdade. Então, aquilo ali era muito importante. Então, só cantava quem orava. E como eu queria cantar, como eu queria servir a Deus, a gente ia para a oração assim, com a maior facilidade. E pegando ônibus também, né? Porque eu morava também muito distante de lá da Aí tinha da um sede irmão da chamado Assembleia. Jaime Quintiliano, era gago. E ele era gago e era evangelista. E aí era muito engraçado porque... como é que um gago evangeliza, né? E ele era muito esforçado, tinha um som horroroso, um negócio feio. Eu digo... Aí, irmão, no primeiro momento, ele chamou para a gente ir na Praça da Sé. Quem conhece a Praça da Sé, não sei quantos conhecem, só tem maconheiro e prostituta. É um antro de Aquela época, prostituição, misericórdia, muito mais. de homossexualismo, de droga. Meu Deus do céu. Baixo meretrício mesmo lá. Ali sempre foi o Baixo Meretrício, né? Ladeira da Montanha. Vocês conhecem aquela região? Quem conhece sabe disso. E então eu fiquei meio tocado. Eu digo, rapaz, eu tenho que ajudar esse irmão. Como é que o irmão gago com aquelas cornetas redondas de propaganda, ele botava 2 cornetas no chão e com o microfone, aquele microfone da própria corneta, e ficava evangelizando. Eu falei, não, eu tenho que ajudar o irmão e ajudar as pessoas. Porque é tão horrível que eu tenho que acabar com esse negócio e fazer um negócio melhor. Aí, irmãos, começamos, dia de terça-feira, a ir para evangelismo. Eu tinha uma Kombi diesel, e aí eu botava os equipamentos na Kombi, depois o caminhão, né? Também dirigia caminhão, e a gente começou a ir para o evangelismo na Praça da Sé. Detalhe, nós não éramos namorados, tá? Não era. E nesse evangelismo, não era obrigado a evangelizar. No conjunto, você era obrigado a orar, senão não cantava. Mas também não era obrigado a ficar no conjunto. O conjunto tinha 170 pessoas. Então, no caso do evangelismo, lá na Praça da Sé, não era obrigado a também fazer. O evangelismo começava às 8 da noite. Eu chegava às 15 para as 7 na igreja, desmontava, pegava as caixas todas, desmontava, carregava, botava dentro da Kombi, e era mais ou menos o lugar onde guardava era daqui até lá fora. Então a gente carregava, aí ia para a Praça da Sé, montava tudo, depois voltava, descarregava, chegava mais ou menos toda terça-feira, 11 horas da noite em casa. Ninguém me obrigava a ir. Eu não faltava uma terça-feira. E nunca, no microfone, nunca o pastor chegou no microfone e falou, irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor não, que a vida de Nílis Alberto, que assumiu o trabalho. Nunca fui citado em nada do que eu fiz lá na igreja, e nesse evangelismo. E ela estava indo para o evangelismo também. Lá eles faziam assim, eram grupos, quem quisesse se envolver com evangelismo, tinha um grupo de evangelismo, um grupo de visita aos novos convertidos, um grupo não sei o que lá. Então, eu estava no grupo de novos convertidos, eu estava no conjunto de jovens, eu estava no grupo de evangelismo de terça. Gente, terça-feira à noite na Praça da Sé. Eu ia de ônibus. Né? E, gente, olha para mim, era nada. Eu ia para lá, que era muito leve e verdadeiro, com amor. E eu me lembro de uma noite que estava chovendo, um aguaceiro. E eu me preparei para arrumar para sair. Falei, tchau, mãe, tchau, pai. Meu pai, você vai sair com essa chuva? Eu disse, vou. Aí ele, nem por $1 milhão eu sairia essa noite. Eu disse, seu pai, nem eu. Por $1 milhão também não sairia, não. Mas era um compromisso, gente, tão verdadeiro com a obra de Deus, que
podia chover, não fazia diferença. Se ia chover, se não chovia, se era de ônibus, se o ônibus estava cheio, se estava vazio, à noite, sozinha. Né? Olha que coisa, como o serviço forma o caráter, como aquilo foi assim, formando mesmo, moldando de verdade. E né? naquela época a gente tinha que levar os amplificadores, não tinha mesa de som. Na época não fabricava mesa de som. Não tem muito tempo assim, não, era viu, mixer, não era mesa de som, era mixer. Né? Isso foi na época que Noé tinha acabado de... O neto de Noé estava descendo da arca. Né? Então, e eu ia para a Praça da Sé e o equipamento tinha que descer junto, porque não tinha essa facilidade toda. Então, e quando chovia? Aí, quando chovia, você tem que jogar um plástico por cima de todo o equipamento e você está tocando e começa a dar choque, você faz aterramento. Irmãos, é brincadeira. Aqui no dedo, o dedo dá choque. Você já tocou dando choque? Aí você bota uma madeira, sobe em cima e fica tocando. E aí você cansou de acontecer isso, de você estar toca ali o aguaceiro e você sai todo molhado. E gente se convertia a si mesmo. E porque era assim, como eu disse, baixo meretrício mesmo, né? As pessoas que paravam para ouvir eram drogados, prostitutas. E quantas vezes, gente, o demônio se manifestava. A gente expulsava ali mesmo. Expulsava demônio ali mesmo. Era um negócio assim, a gente fazia aquilo com tanta liberdade. E foi um ano, e simplicidade. 2 anos, 3 anos. E ela lá na Praça da Sé, você vê como Deus é, né? A gente não tinha nenhum tipo de sentimento, de relacionamento, não tinha nada. Eu estava trabalhando, ela servindo a Deus. Aí, no meio desse processo, a gente começa a se gostar. Ela, fiel a Deus, já na Praça da Sé, indo comigo. E eu, sempre trabalhando, né? Quem conheceu aqui, alguém conheceu aqui o ginásio Antônio Balbino? O ginásio Balbininho? 20 mil pessoas ali. Quantas vezes eu dei o som? Aí, aquele som, a gente pegava para dar o som mais ou menos 8 horas da noite, só terminava 3 da manhã, ia direto no Baitacão, na época tinha um tal de Baitacão, a gente comia lá, aqueles trecos lá, e nunca cobrei um centavo da igreja. O cara falava, quando você cobra dar o som? Cobrava de igreja, você é maluco? Eu boto dinheiro para você não precisar, a igreja, pagar nada. Pegava o caminhão da Tensil, jogava todas as coisas em cima, comprava fio e lá ia dar o som. A vida inteira foi assim, queridos. Aí a gente começa na época chamava, né? Começa a namorar, não tinha conhecer. A gente começa a namorar e ela fiel. E ela continuando a mesma pegada. E eu na mesma pegada. Aí, depois é que eu comecei a pregar a palavra. Aí foi que eu larguei a guitarra e comecei a pregar a palavra. Mas o tempo inteiro, desde os 13 anos de idade, até que eu casei com 22, a gente ainda estava aí só aí 9 anos, né? 9 anos seguidos nesse período, servindo a Deus todo dia, sem nunca na minha vida faltei um ensaio. Nunca na minha vida faltei, nem doente. Né? Saía da faculdade, passei na faculdade, fiz engenharia, saía direto da engenharia para ir para o ensaio, para tudo que era canto. Mas isso formou o quê? Formou o que eu sou hoje. Quem eu sou hoje não é fruto de ninguém ensinar nada. É fruto de uma disciplina no serviço. Não é uma disciplina que ninguém impôs, é uma disciplina que o serviço impôs. E sem nunca receber um reconhecimento. Esse negócio, irmão, que eu faço aqui, de chamar as pessoas aqui, honrar, elogiar, nunca foi feito em nenhuma situação comigo. Mas por que eu fiz? Eu faço isso porque a Bíblia manda. Se os outros não obedeciam, é problema dos outros. Tem que fazer. Mas eu faço repetitivamente aqui e é de caso pensado. Mas eu nunca vivenciei isso. Agora formou o meu caráter, que eu nunca trabalhei para ter glória. Eu nunca trabalhei para me aparecer, porque eu já sabia que lá não ia aparecer mesmo. Fizesse o que fizesse, ninguém ia agradecer nem fazer nada. Então, tudo isso é para a gente dizer que essa formação no serviço molda você. Molda você. Vou falar aqui na prática. Mateus não está legal com criança aqui, né? Não sei se foi isso, não entendi. Mas olha só, quantas vezes, queridos, eu vejo pessoas dizendo, eu estou com dor de cabeça, eu não vou. Eu não estou me sentindo... Olha que frase, desculpa, irmão, eu tenho que falar. A frase mais estúpida e mentirosa, eu não estou me sentindo bem. Irmãos... Então, eu vou começar aqui, ó. Não, é isso mesmo, estúpido e mentiroso. Eu amarrei o cadastro, ó. Vou começar por aqui. Eu amarrei o cadastro,
É muito grande esse cadastro. Então, o cadastro de tão grande, eu amarrei girando na perna. Só que você nunca acerta a força do nó. Né? Não é verdade assim? Aí você dá um nó a mais. E você fica, ai. Irmãos, eu não estou me sentindo bem com esse nó. Eu não vou para a videira porque eu não estou me sentindo bem. Essa frase, irmãos, se eu tivesse lá na igreja, onde eu dizia, eu era muito disciplinado. Então o camarada enrolava, tá fora. Não, tá fora, não quero. Só vai trabalhar aqui que é pau para toda a obra. A vida inteira foi assim. Quando eu levantava uma equipe para carregar caixa, eu mesmo carregava caixa. Sempre carreguei. Nunca mandava os outros fazer uma coisa que eu não fazia primeiro. Desde sempre. Aí, o pessoal falava assim, posso ajudar? Pode. Eu só quero uma condição. Você vai fazer tudo que eu fizer e no final a gente vai no baitacão. Mas não reclame. Essa era a única condição de trabalhar. De o cara fazer tudo que eu faria e no final come. E já fui churrascaria, pizzaria, rodízio, tudo. Mas não ganhou um centavo e não pode enrolar. Por quê, irmãos? Hoje em dia a gente vê a galera hoje tomou uma bronca. Niles é duro. Niles e o líder é duro. Tomou qualquer correção, não pode. Como é que você vai formar sua disciplina, irmão? Se no trabalho o gerente reclama de você, o gerente está errado. O diretor reclama, ele é grosso. Toda autoridade que faz alguma coisa, a autoridade que está errada. Aí na igreja, que vai fazer um trabalho voluntário, você que quis fazer, você falhou, alguém reclama, está errado também. Mas então, por que... Aí você vê que é incoerência, e a resposta é, se você não compreende que o serviço é formativo, então você vai para uma rede e fica esperando cair do céu todas as bênçãos, não vai cair nunca. Na rede não cai bênção do céu. A bênção de Deus, a formação do caráter, a honestidade e a honradez, ela é construída em você. Se você quer que seu filho tenha responsabilidade, mande ele forrar a cama, pequeno. E se não forrar a cama, não joga. E aí ele aprende a forrar a cama, aprende, aí ganha uma recompensa, aí pronto, depois não precisa mais falar nada. Se você não fizer isso, ele não aprende, não forma o caráter dele. Você acha que na igreja não é a mesma coisa? Ensaio 4h30. Eu venho aqui 4h30, irmão. Quantas pessoas dizem assim, mas eles tem sentido o pastor da igreja dirigir ensaio? Se eu não for, vocês não vêm. Porque nós estamos numa época bem pior. Uma época de mimimi, de crente Nutella, de pessoas Nutella, crente não, pessoas Nutella. Então a pessoa Nutella se converte e continua Nutella. A Nutella santa. Eu não sei quando já viram aqueles videozinhos, eles têm no Instagram de várias maneiras. Os nascidos em 1970. Já viram, né? Vai, aparece uma cerca, pula a cerca e vai. Os nascidos em 80 chega na cerca, pula, né? Os 90 vai, com dificuldade. Os que nasceram em 2000, nem pula a cerca. A geração, infelizmente, estamos vivendo esses tempos, né? De geração mimimi. Enfraquecemos. Então, o que eu estou falando é porque no serviço você é moldado pela palavra, eu estou pregando aqui, você está ouvindo, mas você também é moldado amanhã quando marcar a reunião. Tem tanto valor essa palavra quanto a reunião que foi marcada e que você tem que ir. E que você ir passando mal, por que não vai passando mal, irmão? Pega os remédios todos e vai junto. É para passar a mão pega Dorflex, pega Imosec, pronto, pega Imosec e vai, pô. Não tem problema, irmão, com remédio. É para você entender que quando você supera um negocinho desse tamanho, irmão, você nunca tomou choque tocando guitarra ou tomando choque. Você nunca aconteceu isso com você. É uma besteira. É grande hoje para quem está ouvindo, mas não era, para mim era besteira. Todo molhado, você tocando a caixa-chuva assim, e você ganhando alma, não tem problema nenhum. Não precisa de galardão nenhum, não precisa de elogio nenhum, está tudo certo. Mas isso moldou o pastor que eu sou hoje. Não foi seminário, não foi ninguém que fez, foi o serviço que fez. Então, quando eu estou te dizendo, rapaz, não aceite, a não ser que esteja sangrando pelo olho e pelo ouvido, aí você fica. Mas se não estiver sangrando pelo olho e pelo ouvido, rapaz, não desiste, não. É o videira café. Traga a esfirra. Aí você não comprometeu? Toma dinheiro emprestado e vai. Meu irmão, mas você comprometeu-se. Então você tome dinheiro emprestado e traga as esfirras do videira café que você prometeu. Não adianta você dizer, eu não tive dinheiro.
Quando você diz que não tem dinheiro, ninguém é obrigado a acreditar, porque você não se esforçou para ter o dinheiro, aí não teve o dinheiro. E como é que fica? Ninguém sabe. Ou seja, não serviu a Deus. Então esse é o sentido do serviço formando caráter. Agora vamos lá. Os sacerdotes não podiam exercer o sacerdócio. Olha só esse ponto sério. No Antigo Testamento, o serviço do templo era feito pelos sacerdotes. E olha o que acontece nessa passagem que Fernanda vai ler com vocês. Queria que você lesse juntamente com Fernanda. Vamos lá. Perdão? Agora, vamos lá. Vamos lá. Diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenham algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Agora vamos lá, a relação dos defeitos. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas e com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Pronto. Quantas mulheres têm testículos defeituosos? Diga amém. Pelo amor de Deus, né? Agora, Fernanda tem um dedo defeituoso. Já caiu fora do sacerdócio. Entenda, problema na vista, óculos. Graças a Deus que não fala da barriga, irmãos. Quem seja barrigudo. Todo sacerdote tem que ser barrigudo. Mas, a quantidade de defeitos que aparece aí, para ele sair do sacerdócio, nós não somos judeus, a gente vai interpretar corretamente, não vai dizer que isso é para mim, mas paralela e metaforicamente, a gente diz o quê? Que um sacerdote, aquele que serve no altar, ele não pode ser uma pessoa que serve e tem problemas, e tem defeito de fabricação espiritual. Não pode. E é por essa razão que eu coloquei esse tema aqui, esse ponto tão importante. Explica para o povo esse ponto aí, Fernanda. Antes, né, na antiga lei, as coisas eram externas, né? Olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, queimadura por queimadura. Eram as coisas externas. Não pode quem é assim, quem defeito, quem isso e quem aquilo. Só que quando chega na nova aliança, as coisas não são do lado de fora, são as coisas do lado de dentro. Por isso que a gente pode fazer uma aplicação a esses defeitos com coisas da alma, com coisas de caráter. Porque quando Moisés fala, aquele que chamar seu irmão que matar, não matarás. Né? Eu, porém, Moisés diz, não matarás. Jesus disse, eu, porém, digo, qualquer que se irá contra seu irmão e chamar de raca, ou louco, é como será se fosse... culpado, será réu. Réu de juízo. De juízo. Quer dizer, é muito mais profundo, não são mais as coisas externas, são as coisas internas. Isso. E eu estava lembrando, gente, eu estava novamente lendo a Bíblia, quando fala da consagração de Arão. Bem lembrado. De Arão e dos seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Olha, gente, tem uma passagem em Êxodo que Deus disse para Moisés, chama Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Gente, eles eram filhos de Arão, era da linhagem do sumo sacerdote, era o ofício mais sagrado que tinha naquela época. Somente eles poderiam entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. E Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar eram filhos desse sumo sacerdote, era a linhagem de Arão, e foram chamados por Deus pelo nome. Olha que coisa, chame ele, disse o nome. Gente, poucos capítulos depois, está Nadab e Abiú, filhos de Arão, sumo sacerdote, consagrados para o sacerdócio. Eles vão oferecer um fogo, um sacrifício no altar, com fogo estranho. O que é aquilo? Eles quiseram fazer a obra de Deus de qualquer jeito, do jeito deles. E sabe o que aconteceu com Nadab e Abiú? Morreram queimados com o incensário lá deles. Foram queimados, foram julgados. Quer dizer,
Eu pensei assim, meu Deus, olha, Cristo foi chamado pelo nome. Ele teve um chamado do Senhor, mas não teve o cuidado com o chamado, com a vocação. Como Paulo diz para a gente, né? Andar dignamente, né? Sobre andar conforme a vocação que você foi chamado, andar de modo digno do Senhor. Nós somos todos aqui fomos chamados para o serviço. Isso. E o Espírito Santo nos fala, ande de modo digno. Fomos chamados pelo nome, pelo Senhor, para servirmos, assim como aqueles homens, chamados pelo nome, consagrados. O óleo da unção estava sobre eles, o sangue foi colocado, né, na orelha, no polegar da mão, no polegar dos pés, e eles não zelaram pela unção que estava sobre a vida deles. E morreram, né, o juízo caiu sobre eles, e morreram fulminados. Por falta de zelo. O que nós temos aqui, já que Deus não aceita sacerdote de qualquer jeito, aplicando o que Fernanda já explicou, é que todo ministério, aqui nós temos áreas de serviço. Então, por exemplo, nós temos diaconia. Você não sabe disso, mas termina aqui a celebração, eu estou conversando com alguém, tem um assunto mais esticado aqui, uma necessidade. E está lá Vandilton ou Hilário, eles ficam aí. Eu saio 10 horas e aí ele fica esperando. Então há um serviço na diaconia. A ceia do Senhor, a diaconia se antecipa e aí vai fazer aquilo que é necessário. Só que não é só isso. Existe, por exemplo, casais, vai fazer o trabalho dos casais. Então, existe toda uma preparação, não só dos casais, mas Lucas, do Zerne, eles já se reúnem. Agora é dia 28, 28 vai ter uma reunião com os líderes de casais. E esses líderes de casais, eles não podem ter, vou falar figurado, não pode ser anão, não pode ser corcunda, não pode ter testículo. Você entendeu, né? Não pode ter defeito espiritual. Então, esse cuidado que a gente tem aqui é muito sério. Mas não é porque eu gosto ou deixo de gostar, porque se por mim todo mundo faz o que quiser em relação ao serviço. Eu estou aqui, venha. Venha nada. Casa de Deus não é assim, não. Para tocar e para cantar aqui, eu estou junto, passando o olho. E por que eu faço isso? Para ele não morrer queimado. O camarada vai servir no altar, Nadab e Abiú, foram de qualquer jeito e Deus matou. E como é que Deus mata hoje uma pessoa? Deus não fala mais com a pessoa. A pessoa começa a orar, fazer devocional e o céu está de bronze. 1 dia, 2 dias, 10 dias... não se arrepende e reconhece, e pronto, morre espiritualmente. Vai dizer que não acontece? Conheço muita gente assim. Só que eu não posso falar no microfone, nem em direta, porque não vai que ele, depois dessa palavra, está se convertendo, então não pode falar nada. Mas então, esses 3 pecados aí, os líderes de conexão, o líder do Videira Café, Marina, no Videira Café, não só ela tem uma vida, mas ela está olhando um jovem que é rebelde. E se um jovem é rebelde, ou no louvor é rebelde, ou no Videirinha Kids, uma pessoa não se submete, o líder tem 100% de autonomia de tirar essa pessoa. E o que é rebelde? A pessoa, por exemplo, briga com todo mundo. Uma pessoa que discorda o tempo todo. Essa pessoa não está preparada para aquele serviço. Ela vai estar preparada outro dia, se estiver quebrantada, se estiver maleável, mas ela não está preparada. Porque ali no trabalho que ela está fazendo, Deus está querendo moldar e quebrantar. Você quer ver uma coisa bem difícil, que raramente é feita, mas se fosse mais feita, daria certo? Os líderes de conexão não, mas os líderes de ministério corrigirem as pessoas de todo pecado público, corrigir em público. Toda vez que tiver uma reunião, a pessoa se levantar a voz e gritar, o camarada fala aí, por favor, fique em pé. Eu estou te corrigindo aqui agora. Assim, na boa. Estou te corrigindo aqui, isso não é a atitude correta. Todo mundo aqui é voluntário igual a você, então não tem que tomar bronca desse jeito. Você tem que respeitar e falar com a voz tranquila. Essa correção pública é muito difícil de fazer. Eu não vou exigir que nenhum líder de ministério faça isso. Mas, se necessário fizesse, seria útil para a pessoa tomar bronca. Seria útil. E aceleraria o processo de correção da pessoa.
Por quê? Não estou dizendo que isso acontece, não. Estou dando uma ideia, tá, pessoal? Não é que aqui só tem nada disso. A equipe aqui é maravilhosa. Mas estou dando um parâmetro para você. Aqui, estava em reunião aqui agora, Mateus, com todo o pessoal da mídia, áudio, vídeo, tudo, e nós ontem no presbitério decidimos, eu falei, a partir de hoje Mateus Rios assume toda essa parte de transmissão, iluminação, tudo que disser respeito a equipamento, melhoria, essa zeladoria paramentada, essas coisas assim, fala tudo com o Mateus. Pronto. Aí, estávamos lá, passei, falei, autoridade, caí fora. E ele aí foi atrás de arranjar lugar aqui para fazer um estúdio de gravação. Vamos fazer um estúdio de gravação aqui, de podcast, de tudo isso aí. Né? E existe, então, só que na hora que Mateus assume, começa uma relação e ele também corrige alguém, ensina alguém, eles aprendem com Mateus. Mateus também dosa a liderança. Então, tudo isso é o quê? Formação. Então, não é de caso pensado. Então, quando houver rebeldia, tem um versículo na Bíblia que eu queria que a igreja lesse. Lesse esse versículo. Vamos ler lá em nome de Jesus. Vamos dar? Lá? Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Então, esses pecados, eles não são tolerados por nenhum líder. Se uma pessoa for negligente ou rebelde, essa tem que ser tirada de imediato do trabalho. Porque lá no discipulado, aí a pessoa, rapaz, Isaías, você não leu Jeremias 48:10, não é? Não sei o que está dizendo. Não leu, não é? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Está escrito lá. Jeremias 48:10. Maldito. É maldição você fazer as coisas mal relaxado. Ou você faz bem feito ou não faz. Sempre é assim. E vocês já repararam? Tudo que é feito aqui na videira, o esforço que a gente faz para fazer tudo com excelência é impressionante. Para fazer as coisas, sempre tentando melhorar. Por quê? Que é para o Senhor. Essa é que é a chave. Então, toda vez que você pensar, você está trabalhando no ministério, você está ganhando. E aí você vai entender esse ponto próximo aqui, ó. Esse é o ponto final. O mais importante resultado do serviço é o fruto que fica no caráter do discípulo. Vou repetir, eu queria que toda a igreja lesse essa ponta aqui, vamos lá? O mais importante resultado do serviço é o fruto que fica no caráter. Explica aí pra gente, Fernanda, você. Algumas vezes eu sei que tem pessoas que ficam esperando o resultado do seu trabalho. Né? Por exemplo, a gente prega e quer ver pessoas se convertendo. E se não tem pessoas se convertendo é porque eu tenho uma coisa de errada comigo, eu não estou pregando bem. E não é isso que a gente tem que buscar. Não é o resultado desse trabalho, não é o visível. O que Deus quer de verdade, o resultado que o Espírito Santo quer que apareça, é o fruto dele, é o caráter dele em nós. Em nós. Tem um versículo que ele é mal interpretado. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí, até recente, eu vi uma pessoa que não foi daqui dizendo, eu só quero ver eu estou passando por isso, eu só quero ver qual é o bem que Deus vai me dar. O que é que vem de bom aí para mim? Não é isso que o versículo diz. Deus age em todas as coisas, inclusive no meu serviço, em tudo, para o bem. Qual é o bem? Qual é o resultado? Qual é o bem? É a formação do caráter de Cristo na minha vida. Esse aqui é o bem. É Cristo ser formado em mim. Eu me conformar conforme o Senhor. Né? A fim de que sejamos semelhantes a Ele. Esse é o bem. O que Deus quer que apareça em você é o caráter de Cristo. Isso só vai aparecer no serviço, porque Cristo serve ou serviu todo o tempo. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Aleluia. Quem é discípulo de Jesus, serve, porque é nesse serviço que o caráter dele aparece, que o fruto aparece, que é o caráter de Cristo em nós. Queria saber se André Dória Filho está aí? Pronto, beleza. Queridos, todos os líderes de conexão, todos os líderes, de ministério também, mas estou falando todos os líderes de conexão,
que estão cuidando de pessoas, eles são os maiores beneficiários do cuidado que eles dão. Agora, uma das líderes de conexão, um dos líderes da igreja, portanto, mandou para mim um cartão, dizendo que acabou de concluir o processo formativo profissional como analista comportamental. Depois de todo um processo, analista comportamental. Só que ela já tem uma atividade profissional, agregou aquilo. Agora, como foi que essa pessoa foi motivada? Aqui os irmãos sabem, há anos atrás, 2019 e 2020, nós motivamos muita gente. Motivamos não. Nós tomamos a iniciativa de fazer o CIS, eu fiz o CIS, Luzerne estava lá, a Dani estava lá, e depois uma outra turma foi, depois uma outra turma fez o CIS online. Aqui talvez 100 pessoas fizeram o CIS, que é um processo pessoal, de crescimento pessoal, cada um se virou. Em cima disso se começa a construir uma melhoria, um aperfeiçoamento em várias dinâmicas da vida. E essa pessoa, mesma coisa, avançou. Mas qual é o substrato que ela tinha? A ação de líder. Ela percebia que podia crescer porque não era uma pessoa talvez tão perceptiva, talvez não ouvia tanto, e se qualificando, cresceu profissionalmente. E hoje se concluiu esse processo. Então, as pessoas que servem, essas pessoas são as que mais crescem. Quem está servindo com zelo, eu chego aqui 4h30 para ensaiar, eu não me reclamo nunca. Nunca acho ruim, eu nunca acho ruim. Ah, mas você está aí, eu podia estar na piscina com o seu filho. Podia, realmente podia. Não era melhor, não? Não, não era. Mas você vai deixar seu filho? Vou. E por quê? Escolha feita, não tem negócio de sentir. Escolhi, acabou. Eu, antes de escolher, penso. Mas depois que escolhi, não sente nada. Você decidiu, está pronto. E você simplesmente faz aquilo que você escolheu. Agora, escolha bem. Então, aqui, por exemplo, eu queria chamar a André Dória aqui, por favor. Vem aqui. Eu queria chamar aqui Mone, por favor, vem aqui à frente. Queria chamar Ana Rios, por favor, vem aqui à frente. Queria chamar Matheus Pena, por favor. Queria chamar Samara. Queria chamar Samara, essas pessoas aqui. Por exemplo, aqui, ó. Num processo espiritual, num processo de crescimento, num processo de estruturação. E olha que tem muita gente na liderança. Já tem uns 3 meses que nós começamos a orar. Para você ter uma ideia do que é um serviço. Começamos a orar, e nessas orações várias coisas acontecendo, Deus confirmando, como, por exemplo, Ramon e Zenanda. Eu espero que próxima semana eu consiga soltar uma bomba aqui maravilhosa, né? Alguns já sabem. É um negócio assim gigante, né, Wellington? E vou soltar o gigante na semana que vem. Quem é muito curioso, toma Rivotril. Então, nós começamos a orar e Deus começa a confirmar isso aqui. Então, esses aqui são os novos líderes de conexão da comunidade videira. A mãe de Mateus pode chorar se quiser, e a mãe de Samara, se quiser, pode chorar. Mas, ó... Hein? A mãe e o pai de Mone a mãe e o pai de Mone, se quiser, pode... O pai de André também pode chorar, se quiser. Mas a verdade é que... olha só. Eles estão de fora disso, porque eu não passei para eles. Eles estão fora disso. Eles estão fora disso, porque eu não passei para eles. Nós chamamos essa semana. Mas, no final do ano, nós passamos um livro para todos os líderes lerem. O livro se chama Pecados Intocáveis. E durante o recesso, então dia 20 acabou a atividade, todo mundo com o livro. E os líderes começaram a ler, na velocidade que queriam. Hoje eu fiz uma enquete, ontem eu fiz uma enquete, e hoje, quinta-feira, nem todos acabaram a leitura, né? Mas eu diria assim, todos os líderes lendo o livro, quase todos terminaram o livro todo, alguns não terminaram. Ou seja, eu passei uma instrução para o serviço. O livro foi bom, Lucas? Fala um pouquinho do livro aqui, no microfone. Vocês não leram, mas porque eles foram chamados depois, né? O livro é sensacional, é fantástico, porque ele vai mexer no íntimo acerca de pecados que às vezes nós levamos como cultura. Nem achamos que é pecado. A gente cultiva certos hábitos e às vezes até
damos nome como temperamento ou até como mania, mas na verdade são pecados. Mais ou menos isso. Foi bom para você? Muito bom. Valeu, obrigado. Cláudio, estou pisando no cadastro que estava incomodando. Você pode dizer para a gente aqui como foi esse livro? Se o livro foi bom mesmo? A verdade que parecia a leitura de uma autobiografia. Literalmente foi como se eu estivesse no espelho me lendo. Infelizmente, amados, infelizmente, foi mais um reconhecimento do maldito homem que sou e a necessidade da misericórdia de Deus para me transformar. Porque o que Lucas falou é isso, a gente dá nome, temperamento, jeito de ser, mania, é assim mesmo, não, é assim mesmo, puxou o pai, puxou o avô, a gente tem que puxar a Cristo, e o livro aponta essa necessidade para nós. Agora, imagine, obrigado, Cláudio, obrigado, Lucas. Imagine, são 2 líderes da igreja, são pastores, mas eles também são líderes de conexão. Estão debaixo de autoridade, eu passo um livro para Dani ler, para Marina ler, e eles 2 estão lendo. Eu pego o testemunho deles 2, o que ele diz? Maldito homem que sou. Ou seja, no fundo, o serviço deles está beneficiando quem? A mim? Beneficiou ele mesmo. Ou seja, o serviço vai fazer com que essas pessoas, quem quiser tirar foto, cresçam, não para o lado, nem assim, nada disso, né? Eles, inclusive, querem diminuir, assim, né? Você quer diminuir? A maioria quer diminuir, né? Ficar mais fininho. Mas, Ana está tirando uma foto, Manu também está tirando uma foto. Você guarde só em 1 ano o que vai acontecer com esses 5 que estão servindo. Amém. Eles vão se tornar mais parecidos com Jesus, mais humildes, mais brandos, mais capazes, mais inteligentes. Pois eu passei, antes de eles entrarem, eu passei o livro Princípios Poderosos para o Serviço Cristão. Passei, e aí uma delas aqui falou assim, rapaz, eu tenho que me converter de novo. E eu vou passando agora um livro que todo mundo já leu. E passando outro livro chamado O Monge e o Executivo. Não é livro qualquer, O Monge e o Executivo. Eles vão ler. Ou seja, há uma capacitação da pessoa no serviço. E eu pergunto, a igreja ganha o quê? Não existe ganho de igreja, existe ganho dele, cada um está ganhando. Então o apontamento de Deus para você servir faz você mesmo ganhar. Como eu ia na Praça da Sé, eu ganhei. E ninguém me deu confete nenhum e nem elogio. Portanto, eu concluo dizendo o seguinte, o serviço voluntário, que é o serviço que você faz, é o melhor serviço do mundo. Presta atenção, o serviço voluntário é o melhor serviço do mundo. Eu vou lhe explicar por quê. Uma pessoa que trabalha por salário, ele vai trabalhar mesmo sem ter vontade. Ele é obrigado a trabalhar. Uma pessoa que trabalha numa repartição pública que está desmotivado, tem que ir trabalhar, senão é demitido. E uma pessoa que vai trabalhar, mas que é egoísta, ele trabalha só pelo dinheiro, é um motivo péssimo, mas ele tem que ir trabalhar. Precisando ou não precisando, vai. Todos nós aqui que fazemos trabalho voluntário, nós não trabalhamos por interesse nem por necessidade, nós trabalhamos por um ideal. Nós somos as melhores pessoas do mundo, porque a gente trabalha por uma coisa que a gente não ganha na hora. E continua trabalhando, ou seja, a gente está formando uma mentalidade superior. Um médico que vai trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, gratuitamente, ele vai por consciência, por vocação, uma coisa que está na mente dele, mesmo que ele não ganhe. É isso que você precisa entender. Então, quando você serve, você trabalha, alguma coisa está acontecendo a seu favor e alguma coisa forte está acontecendo na sua construção do seu arquétipo, do seu imaginativo favorável. Então, eu quero encerrar essa noite orando por esses amados líderes de conexão. Eu queria chamar que os líderes de conexão, que já são líderes de conexão, viessem aqui e vão abraçá-los mais uma vez, mas vou fazer isso para que eles recebam a autoridade da igreja para assim exercerem a conexão. Hebron vai multiplicar e esse ministério de jovens vai bombar, viu? É isso que eu tenho a dizer para você, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, e nós vamos encerrar a nossa ministração. Podem subir aqui, os amados. Mateus, o palco vai cair, Mateus? Não, não vai. Eu soube que não vai cair. Nunca vai cair. É para trazer emoção. Com ou sem emoção, vai cair Jesus. A igreja fica orando para o palco não cair. Claro que não.
Quem entrou aí embaixo é o Matheus Rios, o engenheiro. Eu vou aproveitar, vou orar por esses 5 líderes. Eu vou aproveitar e orar pelos líderes todos, porque esse é o serviço mais importante da igreja, o serviço de cuidar de pessoas. Qual é o bem precioso da igreja? O microfone? Não. A cadeira? Não. Os computadores? Não. Qual é o bem mais precioso da igreja? As pessoas. Então eles tocam no ouro, eles tocam naquilo que é mais importante. Estenda suas mãos aqui e nós vamos orar por essas vidas aqui, abençoando. Estão fora daqui hoje, que não estão aqui, Zaira Bismarck, Vene, quem mais? Nega está em São Paulo. Estenda suas mãos, eu vou orar por todos eles aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora dizer para ti, Senhor, que nós queremos servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com contentamento. Queremos, Senhor, cada tempo em que estivermos lendo um livro, Senhor, dirigindo um ministério, dando uma aula, fazendo um aconselhamento, exortando alguém, fazendo um ensaio, Senhor, o que quer que seja que estejamos fazendo, nós queremos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Queremos, meu Deus, que o serviço de André seja a revelação de Cristo, o serviço de Mateus Pena seja a revelação de um Cristo, o serviço de Samara, Senhor, revele Cristo, o serviço de Ana, revele Cristo, o serviço de Mônica, revele Cristo. Revele a mansidão de Cristo, forme um Cristo em cada um. Pai, cada um dos teus filhos que está aqui, se dispondo ano a ano para amar, para ser rejeitado, para ser mal compreendido, mas continuar fazendo para o Senhor. Eu peço que o Senhor renove força, renove a unção. Meu Deus, que haja alegria em seus corações, fortaleça as suas vidas. Meu Deus, que o Senhor recompense com alegria, prosperidade, abrindo portas, meu Deus, que o Senhor já tem aberto. Obrigado pelos 4 filhos de Erivelto e Bia, que o Senhor faça com todos, como fez com eles, fazendo boa medida, sacudida, recalcada, transbordante sobre cada um. Que a saúde de cada um dos teus filhos seja grande, que cada leitura faça deles pessoas melhores, que o casamento seja melhor. E eu oro por fim, agora nós líderes, vamos estender as mãos para a igreja agora. Estenda as mãos para a igreja. Pai, em nome de Jesus, nós oramos abençoando os teus filhos que são convocados ao serviço, onde estiverem, Senhor, não só o serviço na sociedade, mas o serviço no reino. Nós pedimos que, Senhor, que cada um dos teus filhos disponha a sua vida para a tua glória. Que as suas vidas sejam, Senhor, uma oferta ao Senhor. Que tudo que eles fizerem glorifique o teu nome. Que seja um bolo, que seja uma aula, que seja de joelhos intercedendo pelos missionários. Que seja uma oferta, que seja uma banana real que compre para missões. Que cada serviço, Senhor, seja direto para o trono da tua graça. E venha não só a recompensa, mas o crescimento. Não só o reconhecimento dos homens, não, Senhor, vem a alegria do céu por estarem ofertando ao Senhor, aquele que vive e reina e aquele que ofertou Cristo Jesus para a nossa salvação. Que a nossa vida seja pão partido e vinho derramado, e que esta igreja seja feita de verdadeiros servos do Senhor. E é em nome de Jesus que oramos e aplaudimos ao Senhor pelos servos que Ele levantou aqui. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode abraçar esse líder mais uma vez. A gente é feito para abraço. Não tem na Bíblia não, mas diz que tem ósculo santo. Ô, minha querida, obrigado.